Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui com o Rodrigo Aversa Martins e vamos conversar hoje sobre TEA e paternidade. Ele é pai de duas meninas e eu sou a Andrea, eu sou a colaboradora do TIM, que é o Ambulatório de Autismo da Unifesp. Rodrigo, você se apresenta um pouquinho? Oi, bom dia. Oi, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui, conversar com a comunidade de autistas e vou contar um pouco da minha história. Tudo começou quando a minha esposa trabalhava com um colega de trabalho e ele tinha um filho autista e as características que ele tinha eram muito semelhantes à que eu tinha. E foi quando ela propôs eu começar a fazer terapia. Por alguns tempos eu fiz terapia, mas não foi muito produtivo, até que achei minha terapeuta atual e a gente caminhou uns 2 anos e ela me diagnosticou como autista. Então sou um autista tardio, mais ou menos um ano atrás. E aí eu tenho os meus desafios e estratégias para conviver e viver no dia a dia. Há muitos adultos, né, acabam sendo diagnosticados tardiamente, especialmente os que são mais leves, né? E Uhum. aí, conta um pouquinho para a gente, então, da sua família, como que é os desafios, então, de ser pai e de ser teia? Então, eu sou casado há 9 anos. Esse ano eu vou fazer 9 anos de casado. E tenho duas filhas, a Clara de 5 anos e a Sara de 1 ano, né? E a princípio, como não tinha nenhum diagnóstico, eu já enfrentava alguns desafios e alguns problemas, né? Principalmente com choro, me incomodava muito, com alguns brinquedos espalhados, com a casa mal arrumada, então isso me tirava fora de si mesmo e eu não entendia o porquê. Quando eu tive o diagnóstico, tudo fez sentido. Então, quando eu remonto minha vida anteriormente, eu vejo que a terapia e a psiquiatria que eu faço, de fato, me ajudou a entender e montar estratégias para ser pai. Anteriormente era um pai um pouco meio disperso, porque minha esposa, além de trabalhar, cuidava das filhas e eu trabalhava, então eu chegava em casa só queria mesmo é descansar. Mas quando eu fiquei sem emprego, eu combinei com a minha esposa por que não cuidar da filha mais velha. E foi uma experiência muito legal, porque em 2016 eu comecei a cuidar. Eu fui dono de casa mesmo, então continuo sendo, porque quando a pandemia chegou não consegui um emprego, então eu estou desde 2016 dono de casa. Então foi uma experiência extraordinária, onde firmou meus laços com a Clara, com a filha mais velha, e aí acabou nessa pandemia eu cuidando da mais nova também, né? É uma experiência fantástica. Tem minhas dificuldades, principalmente na questão de choro, de uma resposta meio indireta da criança que eu não consigo entender, brincadeiras exaustivas também, que minha energia vai para o espaço, eu fico muito cansado. E quem tem me ajudado muito, muito mesmo, é minha companheira, a Rita, que ela traduz muitas coisas da Clara, que é a mais velha, e da Sara também. Às vezes a Clara quer alguma presença e eu não entendo, ou alguma coisa que ela excede nosso limite e simplesmente às vezes eu acabo ficando bravo e não quero conversar com ela, e aí ela falou, ó, você está excedendo o limite, ela fez isso, e por que você não continua conversando com ela? Então, ela vai me traduzindo os pormenores das meninas. Isso tem me ajudado muito, muito, muito mesmo, porque se não tem uma tradutora ou um tradutor, né, quem tem seu companheiro ou companheira, acaba tendo muitas dificuldades. Mas para mim é um prazer cuidar das minhas filhas, apesar que nessa pandemia é um trabalho bem exaustivo mesmo, assim. É, né? Porque pai agora tem que ser professor também, né?
Hoje a mais velha tem aula online, por vezes a gente consegue fazer algumas atividades, outras vezes não. Mas como chegou um ponto de reabertura dos comércios, das coisas, a gente ficou praticamente 5 meses, 5 meses, 4 ou 5 meses sem visitar ninguém. E aí, como as nossas mães e irmãos da Rita estão se cuidando, a gente resolveu visitar essas pessoas para que a gente possa ter até uma higiene mental mesmo. Então a Clara acaba ficando lá. Ela acaba ficando na mãe, na sogra, e com certeza é mais divertido ficar em casa. Sim, né? Variar um pouco nessa pandemia depois de ficar 5 meses presa dentro de casa, né? Né? Tanto que a gente foi visitar minha mãe esses dias, e aí ela ficou de sábado, domingo até ontem e já emendou na minha sogra. Então a Clara é um pouco rueira, ela gosta de ficar na casa dos outros. Gosta de socializar, então. Gosta, é bem diferente de mim. E você acha que tem alguma característica assim do Teia que talvez tenha sido algo que ajuda também na sua paternidade ou que seja um ponto positivo? O que me ajudou, que eu percebi quando a gente decidiu aqui em casa de cuidar da filha, da Clara a primeira vez, foi o foco mesmo. Foi o hiperfoco que eu tive. Então, tipo, combinamos que eu ia cuidar da Clara, então foi minha missão principal. Então, foi um trabalho exaustivo, mas que eu entendia que era aquilo mesmo. Então, não tinha motivo de desistir, não tinha motivo de ficar triste, não tinha motivo de falar, cansei e vou buscar um emprego. Então, foi um momento de hiperfoco. Eu acho que o hiperfoco ajuda na questão de, tipo, ó, vou fazer isso, então vou fazer até o fim. É tanto que a gente ficou até agora nessa caminhada de cuidado das filhas. Agora que a situação exige com 2 filhas exige um aporte de dinheiro, uma coisa, a gente começou a pensar em arranjar um trabalho, que nessa pandemia ficou um pouco complexo. Ficou mesmo, mas muito bacana, assim, de mostrar que dá para ser pai, inclusive, né, de ter o papel principal nessa liderança da paternidade, né? É um pouco desconstruído aqui em casa, a gente teve que vencer alguns desafios e preconceitos também, onde a mulher trabalha e o homem cuida de casa. Então ainda a gente vê alguns preconceitos sobre isso, mas que aqui em casa a gente está super tranquilo em relação a isso. Você sofreu muito preconceito em relação a isso? Das comunidades que a gente participa, de igreja, um pouco da família, sim. Mas que para nós está firmado aqui, está tudo tranquilo. Entendi, é um desafio mesmo. Mas muito obrigada por conversar com a gente. Acho que foi muito legal a sua história. Muito obrigada por ter dividido. Acho que muitas pessoas vão gostar bastante, né? De conhecer também esse outro Legal, lado, essas outras possibilidades. legal. Eu fico muito feliz em contribuir com a comunidade. Ah, que bom. Muito obrigada.